Olá, pessoal. Bom dia a mais um Episódios Diários em que estamos aí estudando, trabalhando, comentando e principalmente aprendendo com o livro Pão Nosso. Estamos no capítulo 10, intitulado Sentimentos Fraternos, em que Emmanuel traz uma carta, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, em que o apóstolo diz o seguinte: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Olha a observação de Paulo, vou ler novamente. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. A mensagem que Emmanuel vem comentar, ele intitula Sentimentos Fraternos. E ele vem fazer uma observação ao longo do texto que muitas vezes, quando a gente fala em cristianismo, a gente pensa em como fazer uma propagação, em como encontrar uma espécie de fórmula pronta para darmos repercussão, para darmos reverberação à obra do Cristo. Porém, a gente já parou para pensar que a obra já está posta à mesa? Nós já paramos para refletir que a obra de Jesus é algo de efeito concreto, absolutamente concreto, e falta a gente, de acordo com o nosso esforço individual, colocar toda essa engrenagem para funcionar? A questão é que é difícil. Por quê? Trabalhar o evangelho no nosso comportamento requer uma espécie de esforço. Por que esforço? Porque nós precisamos nos deparar conosco, com o nosso sentimento de orgulho, vaidade e egoísmo. É natural do ser humano, por exemplo, que nós escolhamos quem a gente se socializa. Isso é natural, cômodo e natural. Mas a proposta de Jesus é uma perspectiva de socialização muito mais ampla, que a gente realmente procure e encontre no outro alguém feito à nossa semelhança. E nos nossos processos de dificuldades de socialização, nos nossos processos de dificuldades nos percursos da vida, temos que ter em mente que Jesus é a máxima que socorre o nosso coração. O Espiritismo, ele vem nos apresentar um Jesus muito mais palpável e principalmente entendível, porque a pluralidade das existências, a imortalidade da alma, nos demonstra efetivamente que nós estamos em curso, nós estamos em caminhada, e quem caminha, cai, e quem cai, se levanta. E quando a gente se levanta, nós precisamos ter uma ajuda. E essa ajuda se chama Evangelho. Quando Paulo vai escrever aos Tessalonicenses que sobre o amor não o basta escrever, porque nós já temos a máxima de Jesus, Emmanuel vem fazer algumas ponderações importantes. Olha só o que ele fala. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos um dos outros. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se entreguem no campo da fraternidade pura. Então, Emmanuel vem dizer mais ou menos o seguinte: olhe, a obra está posta. Mesmo assim, o Espiritismo reverbera. O Espiritismo realça o texto da obra do Cristo. E mesmo com o cristianismo, mesmo com o Espiritismo, muitos de nós ainda esperamos algo a mais para se concretizar. Esperamos que algo
surja, que algo brote de um momento para outro, como se fosse um passe de mágica. Mas não é bem assim, porque a obra está pronta. A obra está oferecida. E aí, nesse texto intitulado Sentimentos Fraternos, Emmanuel faz uma sugestão para nós irmos ao trabalho da fé. Trabalho da fé significa nós persistirmos diante das nossas adversidades. Não é porque A, B ou C, pessoas da nossa convivência, nos trazem problemas, que nós devemos desistir de propagar o amor de Jesus para essas pessoas. Não é porque nós, porventura, estejamos em um estado de arrependimento, de recomeço, de culpa, de martírio, que nós não devemos reverberar o amor de Jesus para dentro de si. E o benfeitor traz esse registro de toda a solidariedade que Jesus nos convida. Vejamos, muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da vontade. O benfeitor traz uma reflexão importante do nosso processo de convívio em sociedade. Se eu erro, se você erra, para que um tom alto de crítica? Não estamos falando aqui de tentar corrigir, de tentar aconselhar. Estamos falando aqui de desaprovar, de desmerecer, de criticar por criticar. E na questão 903 de O Livro dos Espíritos, há um recorte da equipe do Espírito de Verdade sobre as críticas. Allan Kardec questiona se é bem-vindo criticarmos por criticar. A resposta é um pouco longa e a gente reduz. Não, não é bem-vindo. É certo que nós devemos fazer algumas considerações. É certo que nós devamos tentar ajustar, tentar levar uma informação a mais, sempre de bom coração. Mas muito cuidado, segundo registra a questão 903, com as críticas em excesso. E o que são críticas em excesso? São a gente expor uma pessoa ao ridículo, expor o erro de uma pessoa a terceiros, a quartos, a quintos, sempre na perspectiva de tentar diminuí-la. Como se aquilo e um processo de fraqueza em relação à autoafirmação que porventura nós tenhamos, fosse resolver a situação. Emmanuel, e ainda complementa o seguinte: toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando os cooperadores abnegados. Quando ele vem falar em toda obra honesta e generosa, ele faz um recorte a fazermos as coisas de coração. E não esperando uma curtida, não esperando um comentário. Fazermos algo generoso e bondoso significa levarmos os sentimentos fraternos que só o Evangelho proporciona de uma maneira que não esperemos nada em troca. E para finalizar, ele comenta o seguinte: quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção dos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Para finalizar, se estamos com um problema de relação com alguém, de convivência com alguém, podemos até fazer uma prece ao anjo da guarda pedindo uma ajuda. Mas saibamos
que a resposta está no Evangelho de João, quando Jesus diz: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Era isso que temos para falar na manhã de hoje. E qualquer dúvida, qualquer comentário, se lembrou de alguém, quiser compartilhar, fique à vontade. É sempre bom essa mensagem chegar onde ela precisa. Para o próximo episódio, nós trabalharemos o capítulo 11, intitulado O Bem é Incansável. Dever de casa. O que é bem? Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.